Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês, gente? Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um, mais e mais superabundante, te guardando e te livrando. Amém. Bom, como todos nós estamos de molho, nessa quarentena, e hoje seria o nosso encontro, a nossa roda de conversa com Deus. E eu estaria responsável de trazer a palavra. Em comum acordo com a Nádia, nós decidimos então fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Então eu peço que você, com a pessoa que está aí do seu lado, com a sua família, que vocês conversem sobre o tema e discutam sobre isso, tá? Então o tema desse vídeo é: temos que ser como crianças? Aí eu lanço uma pergunta, você responda aí rapidinho. Temos que ser como crianças? Tempo, hein, pessoal? Alguns segundos. E aí, Dani, temos que ser como crianças? Eu acredito que sim, né? Eu acredito, e a Bíblia fala sobre isso, né? Exatamente, vamos ler. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abre em Lucas, capítulo 18, versículo 16. Vou ler aqui para vocês. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Então aí já vamos começar. Por que Jesus fala que o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças? É justamente isso. E na verdade as pessoas responderam a pergunta que foi lançada no grupo para você resumir em poucas palavras quais são as características mais fortes de uma criança. Porque, Jesus aqui falando que se você não fosse como uma criança, você não herdaria. Nós pegamos o que as pessoas falaram e falaram que a criança não guarda rancor, ela tem uma certa pureza no coração. Isso seria relacionado a um coração quebrantado. A criança, ela pode ver que ela briga com uma outra, daqui a pouco elas estão, eu já fui assim, elas já estão se beijando, se conversando. Como se nada tivesse acontecido. Bem tranquilo. Então, essa é uma das características fortes também. Falaram sobre inocência, sobre alegria, sobre a sinceridade. Por exemplo, quando eu já ouvi uma história, o vendedor bateu na casa da mãe para receber, e aí a mãe envia a criança e fala: avisa que eu não estou. Aí a criança chega lá e fala: minha mãe pediu para avisar que ela não está. Então, a sinceridade da criança, ela é extrema, pura em si. E a curiosidade também, o anseio por buscar coisas, ela fica inconformada, ela pergunta: mas por que isso? Por que daquilo? Para quê? Então a criança, ela tem essa curiosidade realmente sobre, a Noad falou sobre ser corajosas e persistente, ou seja, elas sonham muito alto, elas vivem no mundo dos... E isso, irmãos, é interessante manter, porque nós temos sonhos que às vezes está engavetado lá de trás. E Deus, ele pode realizar, segundo a vontade dele, aquilo que está. E se, entre outras coisas, a facilidade de derreter os nossos corações, a inteligência e entre outras mais que não foram citadas, mas que nós sabemos que as crianças, elas são propícias realmente a uma criatividade gigantesca, elas são cheias de fé. E não existe pessimismo, na criança, um negativismo, elas sempre pensam para cima. Então é realmente sobre isso que Jesus está falando. Isso. E uma das coisas mais interessantes, sem contar o amor que as crianças têm pelas pessoas, E Sim. Jesus, ele fala muito sobre isso, de você amar o próximo. E uma das coisas que mais admiro é a confiança que as crianças têm. Sim, no sentido confiar nos pais. Quando a criança está com medo, está dormindo no seu quarto, ela está com medo, onde é o lugar que ela vai procurar refúgio, procurar abrigo? Lá na cama dos pais, ficar no meio. Por quê? Porque ali ela se sente segura. Quando ela vai atravessar uma rua, pega na mão do pai. Os pais são a pessoa que elas vê onde tem confiança, onde elas podem confiar, segurança. E trazendo
a reflexão que nós queríamos que vocês aí de casa, que vocês aí refletissem essas características, essa essência das crianças que nós deveríamos trazer e viver elas no nosso dia a dia. E principalmente viver elas. Exatamente. A confiança. É isso que Deus quer trazer para nós, que nós confiamos nele acima de qualquer coisa, assim como uma criança confia no pai. A alegria. Por que da alegria? A criança, ela vive momentos de tristezas muito rápidos. A alegria que prevalece na infância. Os nossas maiores lembranças de alegria são da infância, daquilo que você não tinha, que nem o Dani falou quando eu perguntei, não tinha boleto para pagar. Mas não é, é a alegria que Deus traz para as nossas vidas que tem que ser maior que qualquer coisa. É verdade. Mas assim, é muito bom que nós mantemos essa essência. Verdade. Que é a essência de ter essas características muito fortes e aplicadas no nosso dia a dia. Mas, contudo, existe uma pequena ressalva. Na verdade, toda criança, um dia ela se torna adulto, ela cresce. A evolução, A evolução, ela acontece, porém, ela não pode perder essa essência. Mas a maturidade, ela é necessária para saber lidar com algumas coisas e algumas atitudes de criança que não é muito legal naquele momento. E isso em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos crescer fisicamente, porque é a evolução natural de todo ser humano. Exatamente. Emocionalmente, nós precisamos chegar ao ponto de uma evolução, e principalmente o espiritual. Porque vamos comparar com o nosso alimento de quando nós éramos criança. A papinha, o leite, se a gente continuasse nesses alimentos, nós íamos sofrer com isso. Por quê? Porque o nosso corpo necessita de mais, de algo a mais, de nutrientes a mais. Por exemplo, uma criança, ela come o quê? Quando ela nasce? O leite, depois passa para a papinha. E é diferente de nós, porque quando nós crescemos, o nosso corpo necessita de mais nutrientes. Se nós continuássemos nesses alimentos, somente nesses alimentos, o nosso corpo ia nascer com uma deficiência. Porque hoje, vamos dizer, nós precisamos de nutrientes necessários para crescer. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Então, trazendo a falta de nutrientes, pode nos trazer uma deficiência. E nós devemos agarrar a isso, principalmente no espiritual, porque nós precisamos de mais para crescer. Então, os 10 mandamentos, vamos dizer assim, que é o que nós aprendemos lá, já não são somente isso suficiente para viver. Nós precisamos buscar mais e cada dia mais. Paulo fala em... Paulo não, né? A gente não sabe. Lá o escritor de Hebreus... Com interrogação. O escritor de Hebreus, depois você pode ler de forma completa o capítulo 5 de Hebreus, e lá do 11 ele vai começar a falar algumas coisas sobre esse acontecimento, porque o título diz que os cristãos hebreus não tinham progredido. E quando ele fala no verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Então, ele fala um pouco antes, ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, esse sentido aqui é importante que a gente tenha esse amadurecimento, evolua com os alimentos necessários e sem perder a essência, que ela é importantíssima. Ter a evolução conforme o crescimento, não ficar parando, é isso? Exatamente. Então é necessário que que nós, nessa conversa aqui hoje, possamos ficar com essa reflexão, né? Que você precisa ter a essência, não tem como a música que nós cantamos sempre, que diz: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, como aquela igreja do Apocalipse que tinha perdido a essência do primeiro amor. Então é voltar ao primeiro amor, voltar à essência, à inocência, acreditando nele. E assim, a questão de ser levado a crescer no sentido de, eu quero sair como filho pródigo, sair das custas do pai, sair de perto do pai, porque eu quero viver do meu jeito, da minha maneira, e acabar meio que desacreditando. Eu estou cheio de todas essas dificuldades e todas essas coisas, e eu quero
Então você precisa manter isso, a confiança no Pai, assim como uma criança que nós dizemos aqui, nós falamos que ela tem. Beleza, gente? Exatamente. Então, vamos recapitular. Manter a essência, porém alcançar níveis de maturidade. Então, se desafie. Pega as características que você acha de uma criança, que você vê que predomina. Será que eu estou fazendo isso? Eu acredito que Jesus aqui, o que ele mais quer colocar em nossos corações é a questão do nosso relacionamento com ele. Porque uma criança não tem preocupação. A criança, ela não está sabendo o que está acontecendo no mundo, as tribulações. Sim. Ela somente confia, ela somente tem um relacionamento com Deus. E nós, humanos, depois de crescidos, começamos a nos preocupar com muitas coisas. E isso, o nosso relacionamento com Deus vem se afastando. Isso então, é verdade. Analisa cada característica de uma criança, analisa mesmo. Pega as características de como uma criança age, de como uma criança é. Mas que nós possamos não ser mais crianças, evoluir, ter o crescimento. Amém? Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau.